Programa Ouvindo a Voz de Deus com o pastor Adilson. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Que maravilhas, queridos. Mais uma vez estamos aqui para juntos louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Estamos aqui desta feita para mais um quadro de entrevista, não é? E hoje nós temos a honra, não é, de receber na cabine de rádio o pastor Sidalni, não é, de Serra da Gameleira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então você que está aí ouvindo a programação do programa Ouvindo a Voz de Deus, você vai ter a rica oportunidade nessa noite ouvir um pouco da história do servo do Senhor, que já se encontra conosco na nossa cabine de rádio. Nos dá alegria e a honra, né, de conhecer um pouco de sua história. A paz do Senhor, pastor Sidalni. A paz do Senhor, pastor Adilson, a paz do Senhor, todos os irmãos e pastores, obreiros da missão evangélica pentecostal do Brasil. Homem de Deus, como é que está essa força, meu querido? Estamos bem, na graça do Senhor, né? O Senhor é quem nos dá a força. E seguindo, né, um chamado, atendendo o chamado, né, para ir fazendo o ídolo do Senhor. Que é o que nos fortalece cada dia mais. E poder saber que somos úteis, né, para a glória do Senhor e poder contemplar os seus feitos, as suas maravilhas, e também fazer parte, né, da sua obra de um milagre de restauração. Homem de Deus, o local onde você pastoreia é Serra da Gameleira ou Serra das Gameleiras? Serra da Gameleira, aqui em São Tomé. Serra das Gameleiras é na Paraíba. Já vizinho ali a Pacifica, ali por aquele setor ali, indo para Paraíba. Entendi. Então, Serra da Gameleira. Serra da Gameleira, São Tomé. A comunidade aqui não gosta que fala Serra, não. Eles gostam de chamar Sítio Gameleira, sabe? Mas... então quer dizer que aí é como se fosse um distrito pertencente à cidade de São Tomé. Isso, é uma comunidade rural pertencente a São Tomé, no alto da serra. Entendi. Então, queridos ouvintes que estão ouvindo o programa Voz de Deus e que já conhecem esse quadro, que é um quadro de entrevista, onde nós temos a oportunidade de conhecer a história dos pastores, estamos hoje na cabine de rádio com o pastor Sidalni de Serra da Gameleira. Louvado seja o nome do Senhor, que pertence ao Campo do Alecrim, que tem como seu pastor presidente de Campo do Alecrim o pastor Miguel Arcanjo, a qual eu deixo um forte abraço e que Deus continue abençoando o teu ministério, homem de Deus. Pastor Sidalni, meu querido, como é que você está? Como é que a família está? Como é que tem sido pastorear, meu querido, em meio a toda essa turbulência que nós vivemos aí por conta da Covid-19? Pastor, na verdade, no período da Covid, a igreja ficou fechada. Mas toda semana a gente subia lá e dava uma atenção aos irmãos, né? Conversavam um corpo a corpo, né? Para saber como eles estavam, levando a palavra de Deus. E Deus continuou, né, fazendo o seu ídolo, que nenhum deles se afastaram, continuaram presentes na presença do Senhor. E tivemos ali domingo o retorno, e acho que foi a última igreja da missão evangélica a voltar aos trabalhos, acho que foi a nossa, se eu não estou enganado. Mas, porém, para a glória de Deus, já tivemos uma alma para Cristo, né? E isso que nos fortalece, nos anima a sair de casa, rodar 15 quilômetros de estrada de chão, de terra acima, e depois, portanto, terra baixa, sem piora, né? Mas sabendo que as mãos do Senhor é que estão sobre nós, nos dando a proteção e os livramentos no qual nós necessitamos para poder ir e vir e
para executar essa obra. Amém, meu querido. Você conhece o pastor Eudes, não conhece? Quase seu vizinho aí de obra, de Santo Antônio do Salto da Onça. Pastor Eudes, nós tivemos o prazer de recebê-lo aqui na festa da igreja do ano atrasado, né, de 2018. Ele foi o preletor da palavra, uma palavra abençoada. E ele disse a mim, né, que ia combinar com o senhor de fazer uma caravana para poder nos fazer uma visita. E nós estamos aguardando que também, nesse aguardo, sabendo que tudo no tempo de Deus, né? Vai ter o tempo certo. Ah, meu querido, eu vou na hora. Vamos sim conhecer esse trabalho aí maravilhoso que nós só conhecemos por foto. O pastor Eudes é o pregador top das galáxias. O homem é um pregador de mão cheia. Tá ali no nível dos grandes, sabe? É uma bênção de Deus aquele varão. E está ouvindo aí, viu, a nossa programação para a honra e para a glória do nome santo do Senhor Jesus. Pastor Sidalni, homem de Deus, dando o pontapé inicial na nossa entrevista para conhecermos um pouco da tua história, nós temos ouvintes assíduos, não é, que ficam com o celularzinho no pé do ouvido, ouvindo a nossa programação, porque gosta, não é, de ouvir a história dos amados pastores, não é, porque é inspiração para os jovens e para aqueles que almejam o episcopado. Então pergunto para o pastor Sidalni nesta hora: homem de Deus, como foi o teu encontro com Cristo? Como foi que Cristo te chamou? Qual era a situação que você estava? Qual era a idade que você tinha? Nos conta um pouco da tua história. Amém. Primeiramente, pastor, a minha história começa numa situação de superação, né? Porque eu, em 2011, que eu cheguei no Rio Grande do Norte, eu não sou daqui, eu sou do Espírito Santo, da cidade de Cachoeiro de Itapemirim, de uma localidade chamada Itaoca Pedra. Aí eu vim para cá no intuito de trabalhar, e Deus abriu uma porta de emprego para mim aqui. E eu vim, né, com as minhas referências profissionais para poder exercer a função aqui no qual eu fui chamado, contratado. Então, com pouco tempo que eu estava aqui, né, com poucos meses, eu conheci a Thalina, que hoje é minha esposa, para a glória de Deus. E logo que se conhecemos, já começamos a programar, né, a nossa união. Começamos a construir um lar, mas nesse período dessa construção desse lar, o inimigo entrou no meio, certo? Veio como uma oferta muito assim de encher os olhos, que foi o crack, o vício do crack. Começamos o uso de entorpecente, já estava também como praticamente alcoólatra, bebia dia e noite, bebia para dormir e acordava para beber. E assim fomos passando um período que começamos a cair em decadência. As coisas que nós tínhamos construído começou a ser destruída pela droga. Então passamos um período no qual fomos destruindo o nosso lar. Acabamos com um colchão no chão, mais sujo do que o chão, propriamente falando, e fomos assim, nessa situação mesmo, de precariedade. Quando foi num determinado período, ela foi para a casa dos pais, né, porque a situação estava complicada tanto para mim e para ela. Deus nos deu várias vezes livramento de morte, mas eu creio que ele estava comigo, porque eu ainda passei por situações, tinha uma moto nova,
com 7 meses de uso, eu coloquei ela fora, né, para pagar dívidas. E uma irmã que hoje congrega na Assembleia de Deus, que era da missão na época, ela veio até mim para poder me evangelizar, para poder falar de Jesus para mim, porque ela via aquela situação, Deus tocou no coração dela que ela via aquela situação que eu estava, que não era adequada, e Deus tinha um plano na minha vida. Então ela chegou para mim e disse que Jesus tinha coisas grandes para fazer na minha vida, que Ele queria mudar a minha vida, mas só que faltava uma coisa somente: eu permiti. E quando a gente está no mundo, se entregue ao domínio do inimigo, nós não atentamos para essas coisas. Ela disse a primeira vez, na primeira abordagem, eu disse a ela me convidou para ir na igreja, na missão, eu disse a ela, vou marcar um dia para ir. E esse dia nunca que chegava. Quando foi em outra situação, ela me convidou de novo. A mesma pessoa, com perseverança e insistência. E me falou das mesmas coisas que Jesus tinha para fazer na minha vida, que Jesus queria fazer. E eu falei com ela, vou marcar um dia para ir. E esse dia nunca chegava. Quando foi pela terceira vez, era numa terça-feira, 26 de novembro de 2013, ela chegou para mim e fez a terceira vez a abordagem com as mesmas palavras, com o mesmo convite. E eu disse a ela, qual o dia que tem culto? Ela disse, hoje é culto de oração e quinta-feira é culto de ensinamento. Eu falei assim, quinta-feira eu vou. Aí eu marquei de ir na quinta-feira, fui para casa e cheguei do serviço, eu passei direto. Fui para um bar de um amigo meu e tomei umas doses de cachaça. Mas aí fui para casa, tomei um banho, desci no restaurante aqui no centro da cidade para buscar minha janta e voltei para casa. Isso é entre o horário de 6, 6h30. E eu sei que, eu me lembro bem, que quando eu terminei de jantar, sentado numa rede, ainda tinha uma rede e o colchão no chão, dentro de uma casa com 3 vãos e mais nada. Aí, quando eu dei por fé, eu já estava a caminho da igreja. Eu passei, quando eu terminei de jantar, eu já estava arrumado, de calça, tênis, camisa. Eu vestia na época, antes de que eu comecei a usar droga, eu vestia 44. E quando eu fui botar essa calça, ela quase que não para na cintura, eu desceu direto, magro. E eu não percebia que eu estava magro, não percebia que eu estava doente, eu continuava achando que meu corpo era o mesmo, mas eu passava um período, quinta, sexta, sábado e domingo, era só droga. Segunda-feira eu ia trabalhar e bebidas. Não almoçava e jantava assim dificilmente, mal. Eu me alimentava mal e só emagrecendo. Aí quando foi nesse determinado dia, nessa terça-feira, que eu lembro como se fosse nesse momento, eu saí em caminho à igreja. Aí o amigo meu, na época, que era do mundo, né? Quando do mundo você tem muito amigo. Disse assim, a mim me viu passando, né, que era o dono do bar, falou assim, você está indo para onde? Eu falei assim, eu vou na igreja. Ele falou, tá certo. Aí fui, tranquilo. Cheguei na missão evangélica, pentecostal do Brasil, eu sentei na última cadeira, beirando a porta. Já naquela intenção, se alguém falar alguma coisa, ou alguma indireta para mim, eu viro aqui, vou embora e não volto mais. Mas não foi isso que aconteceu. Quando eu cheguei, que eu sentei na última cadeira, na beira da porta, um conjunto de senhoras ia receber oportunidade para louvar. E naquele momento que eles começaram aquele louvor,
aquele louvor não era propriamente um louvor de adoração, um louvor da ocasião, do momento, mas era Deus falando comigo. E o louvor de Beatriz Silva, A Glória da Segunda Casa, eu senti no coração que Deus estava falando, que tudo que eu tinha perdido, Ele ia restituir em dobro. Eu agarrei com a fé naquele momento, mas, portanto, naquele dia eu ainda não me converti, não aceitei Jesus, porque a fé minha foi tão grande naquelas palavras, naquela letra daquele hino, que eu senti a minha conversão ali, ouvindo e recebendo a promessa. Mas ainda houve um período para poder aceitar Jesus. Mas, independente disso, a esposa do pastor Josivan, que é a irmã Josemira, no dia ela queria ministrar a palavra. E ela deu uma palavra que encaixou em um versículo que me acompanha, que é em Romanos, capítulo 14, versículo 7. Está escrito assim: porque nenhum de nós vive para si, e nenhum de nós morre para si. Aí no 8 diz: porque se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivemos, ou morramos, somos do Senhor. Aquilo ali me deu uma nova esperança, porque eu percebi que eu tinha dono. Eu estava naquela vida, uma vida que não era para mim. Então eu me agarrei na promessa, e através desse versículo, que eu lembro que no dia eu peguei a Bíblia do irmão Zé Lucas para poder ler esse versículo. Eu não tinha Bíblia ainda na época. E foi se passando um culto, 2 cultos. No terceiro culto, antes, a irmã Dagmar, eu encontrei com ela na quarta-feira. Aí eu disse a ela que eu tinha ido na igreja, porque no dia ela não foi. Ela falou assim: você aceitou? Eu falei assim: não. Eu vou passar mais um tempo indo na igreja, porque se eu aceitar, eu quero entrar para ficar. E então ela falou assim: isso mesmo, porque eu sou uma pessoa decidida, que se eu falar que eu vou fazer uma coisa, enquanto eu não fizer, eu não me aquieto. Aí tudo bem, passou uns 4 domingos, 3 domingos mais ou menos, eu aceitei Jesus. Mas só que eu era, assim, uma pessoa, um novo convertido, de atitude, de ações muito erradas. Eu ia para o culto no domingo, ia para o bar na segunda. Eu ia para o culto de oração na terça, eu ia para o bar na quarta. E assim, um dia na igreja, um dia no mundo. Então, até que Deus foi me libertando, e quando foi numa data, dia 25 antes do final do ano, acabou a confraternização, todos nós fomos, cada um foi para sua casa, e eu estava numa angústia muito grande, porque 31 de dezembro é o dia do aniversário do meu irmão. E naquela ocasião do ano que eu cheguei aqui, um mês depois ele foi morto, esfaqueado, assassinado. E aquela data me trouxe uma lembrança muito ruim. Chorei, aí acabei querendo me consolar em coisas, não no Senhor, né, mas em coisas desagradáveis. Me consolar na bebida e na droga. Mas sabendo que os planos de Deus na minha vida estão grandes. Então eu peguei e foi passando o tempo,
E chegou um tempo que, no dia 25 de janeiro, eu recebi um dinheiro da empresa que era para me pagar uma conta de droga. Eu peguei, ao invés de gastar, de pagar essa conta, eu fui fazer uma viagem. Já convertido, passei sábado e domingo num bar bebendo. Quando cheguei em casa, eu fui olhar o dinheiro, só tinha R$ 150, e eu devia R$ 750. Mas só que eu não me desesperei. O prazo de pagar era na segunda-feira. Aí eu fui até o homem lá e disse a ele, falei, rapaz, tem como você me dar mais um prazo e tal? Ele falou, rapaz, não tem como não, tem muito dinheiro hoje. Também não me desesperei, porque eu sei que o que está em mim é mais do que está no mundo. Procurei o gerente da empresa, aí entramos em contato com o patrão liberou para que ele me arrumasse o dinheiro para inteirar, para pagar o rapaz. E, portanto, eu fui lá e paguei e pedi para que ele contasse o valor 3 vezes. Nas 3 vezes ele contou cada um que eu pedi. Eu falei assim, você sabe por que eu estou te pedindo para você fazer essa contagem, esse número de vezes? Ele disse, não. Eu falei assim, que a partir de hoje, né, você nem ninguém deu 1 centavo meu mais, né, em relação a pagamento de drogas. E dali eu recebi a libertação. Depois ainda fiquei no vício do álcool e consegui me libertar do cigarro. E Deus começou a fazer coisas grandes na minha vida. Primeiramente, cumprir a palavra que estava lá no louvor, que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Então, depois dessa ocasião, desse caso, a minha esposa voltou para casa. Começamos... ela ficou 1 semana trancada dentro de casa, sem botar os olhos na rua. E quando foi no domingo da outra semana, ela foi para a igreja. E lá se reconciliou com Cristo. Aí tivemos um apoio espiritual, que não pode deixar de ser mencionado, tanto do pastor Josivan, da esposa dele, da irmã Selma, do pastor Rodrigo, né, que nos deram o apoio que nós precisávamos para poder firmar os pés. Então foi passando o tempo, quando foi no dia 8 de março, que teve a festa da igreja, aqui, o 2º aniversário da missão evangélica. O bispo Gilvan Santos estava na igreja Batista Filadélfia, Batista Missionário Filadélfia, ali em cima, e nós fomos lá depois do culto da festa. Tinha terminado o culto dele lá, e ele, sem me conhecer nem nada, ele falou assim, você é crente? Eu falei assim, sou. Ele falou assim, se prepara que Deus vai colocar você para trabalhar na obra dele. E ali eu comecei me agarrando nas promessas, porque a casa já estava sendo restituída. O esposo tinha voltado, começamos a comprar os móveis, né, restituir. E quando começamos a comprar algumas coisas, ajeitando já um novo lar, o gerente da empresa anuncia que ia embora, que não ia ficar trabalhando aqui mais. Meu patrão vai e me chama e pergunta se eu queria segurar o compromisso de tomar conta da empresa. Falei, sem problemas. Aí o gerente falou assim comigo, tô indo embora, estou querendo vender todos os meus móveis. Eu pensei em você. Eu falei assim, querer eu quero, mas eu não tenho dinheiro. Ele falou assim, não, o patrão falou que compra para você e depois vai contando, abatendo aos poucos. Eu sei que nesse período, foi passando o tempo, esses móveis, ele não me cobrou. O pagamento da moto que ele tinha comprado para mim, ele não me cobrou. E nós ficamos com 2 geladeiras, 2 fogões, 2 televisões, 2 camas.
E assim eu via, né, que eram as promessas se cumprindo. Só precisava que eu tivesse fé e que eu reconhecesse que eu tinha um dono. E o meu pai não tinha me abandonado. Que eu poderia chegar diante dele, né, como lá a ocasião do filho pródigo, e dizer a ele: pai, eu pequei contra ti, contra o céu e contra ti. Mas eu sabia, assim, eu senti que ele me abraçou. Porque ele me colocou num lugar de honra, como ele havia me prometido. Não, assim, propriamente no altar pastoreando, mas sim na presença dele. Esse é um lugar de honra, porque ele não me abandonou, não me desamparou, né? E sempre que eu preciso dele, ele sempre está comigo. Eu tenho certeza e creio que ele sempre estará comigo, porque as promessas dele na minha vida nunca foram revogadas. Ele nunca disse para mim e depois recuou, porque ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Foi passando o tempo, foi passando o período, eu a pé, porque tinha vendido a moto para pagar a dívida, eu a pé, eu não me desesperei, eu não murmurei, porque eu sabia o que eu estava vivendo, porque eu também tinha fé que o meu Redentor comigo. Quando foi no dia 10 de junho de 2016, o meu patrão chega para mim e começamos a conversar. Ele disse assim: Dal, tem uma moto lá em Cachoeiro que é a sua cara. Você quer? Eu falei assim: rapaz, querer eu quero, mas eu não posso. Eu estava voltando a firmar os pés, estava pagando as dívidas que ficaram, porque a droga deixou um rombo muito grande e nós estamos nos levantando degrau a degrau. Ele falou assim: não estou perguntando se você tem dinheiro, estou perguntando se você quer, porque eu vou te dar a moto. Eu falei assim: se for assim, eu quero. E ele enviou essa moto para mim, que é a moto que a gente faz a obra hoje. Essa moto veio de custo zero, pagou emplacamento, pagou transferência, e é uma moto que entrega a obra. Mas maior do que isso é o que ele fez na minha vida. Tirou da minha porta todos aqueles que eu devia, eu tive como pagar, paguei todos, não tive problema de ameaça, graças a Deus. E por incrível que pareça, quando tem uma frase que diz que quando Deus manda até o diabo obedece, que quando eu ia nas bocas para comprar um entorpecente, os próprios vendedores diziam para mim: negão, sai dessa vida, que essa vida não é para você não. E eu não dava ouvido, porque eu estava cego, surdo e mudo, mas eu hoje dou graças a Deus, eu oro por eles e também agradeço a Deus por ter estendido as suas mãos para mim, porque eu digo que eu andei no Vale da Sombra da Morte, eu andei no lago cheio de lodo, de lama, de podridão, mas hoje eu sei que o sangue de Jesus me lavou, me restaurou, me redimiu, e eu faço a obra não por ser assim, querer ser bonito, querer se engrandecer, querer ser mais do que ninguém, não, porque eu sei quem me deu a mão, eu sei quem me ajudou, eu sei onde eu estava e eu sei quem me tirou de lá. Então, não importa o tempo que for, se ele mandar eu carregar a cama, eu vou carregar, porque eu sei de onde eu saí, porque eu não tinha força para sair sozinho. A minha esposa, a força dela não dava para me tirar, e a minha não dava para tirar ela. Nós estávamos nós dois se afundando, mas com a graça de Deus, com a glória de Deus, é um lugar onde nós não voltaremos e nem passaremos lá, porque Deus, ele é fiel para cumprir com a sua palavra. E também, não esquecendo, deixando de mencionar,
determinado dia, eu estava aqui na cidade, andando pelas ruas, encontrei um irmão que era diácono da igreja, que agora saiu. Ele disse assim para mim: "Então, o pastor Rodrigo está te chamando lá na loja dele." E eu fui lá. Quando eu cheguei lá, ele estava me colocando para poder trabalhar lá na Serra. Perguntou se eu aceitava dirigir a igreja da Serra. E eu não tinha como dizer não. E também não queria dizer não. Porque Jesus fez uma coisa tão grande na minha vida que a Serra é um desafio, né, para mim tão bom, que eu vou às vezes passar a noite lá na casa dos irmãos, tem onde ficar, tem onde me alimentar, para a glória de Deus. Deus levantou pessoas muito boas naquele lugar. E eu louvo a Deus e agradeço ao pastor Rodrigo por Deus ter tocado no coração dele, por ter me enviado para aquele lugar, para que eu pudesse ser útil para as pessoas de uma comunidade carente, que tem lá suas etnias, né, suas tradições, suas culturas, e quando chega a se converter, né, uma alma naquele lugar, é uma festa muito grande, porque a luta ali é travada. E glória a Deus por Deus agir, né? Tem coisas ali, testemunhos ali de pessoas ali que, se forem dar uma entrevista dessa, como eu estou tendo a oportunidade, são histórias lindas, histórias de superação, histórias de renúncia. E, para a glória de Deus, é uma comunidade que eu aprendi a amar, certo? Como Isaías 55 diz, né? Que Deus me enviou para um lugar que eu não conhecia, para lidar com pessoas que eu também, que não me conhecem. Mas hoje nós somos praticamente uma família. Eu posso contar com todos que fazem parte da igreja. Eu não preciso, em algumas situações, estar lá. Mas se eu passar uma mensagem por aqui, eu sei que vai ser executada, porque são pessoas extremamente de confiança e espiritualmente obedientes a quem nos lidera. Tanto eu quanto minha esposa, né, o que a gente pedir a eles, a gente pede, já tendo certeza de que vamos ser atendidos. Sidaune, homem de Deus. Rapaz, que testemunho grande. Deixa eu recapitular, porque de repente alguém está chegando agora e sintonizando agora a nossa rádio, conectando, e não tenha pego o testemunho todo. Homem de Deus, quer dizer que não somente você era usuário de drogas, mas também a sua esposa, é isso? Isso sim. Foi uma fase muito difícil, porque ela conheceu através de mim, entendeu? Ela conheceu através de mim. Foi eu que apresentei esse prato maldito. Mas, para a glória de Deus, se as pessoas que nos viam antes da nossa conversão, que nos vê hoje, não nos conhecem. Muitos acham que nós mudamos da cidade, mas quando nos encontram, falam: "Vocês estão aqui ainda, vocês estavam viajando?" Porque não é que a gente está escondido, é porque Deus nos separou, porque Ele nos queria separado para poder fazer a boa obra em nós. Ah, meu irmão, não tenha dúvida que isso impacta a cidade como um todo, porque é uma cidade pequena, de interior, onde todo mundo conhece todo mundo. Ver um casal que chegou de fora, não é? Que é de fora do estado, que se encontra numa situação lastimável dessa, sem já nada em casa, porque a droga tinha consumido tudo, e de repente Deus faz uma transformação dessa, um milagre, meu irmão, um milagre. Ah, meu irmão, e toda a cidade vendo vocês dois transformados e servindo a Deus, meu amigo, impacta, não tem como não impactar uma cidade inteira.
Que coisa boa, que testemunho grande. Eu, particularmente, não sabia, meu irmão, desse seu testemunho. Acredito que a maioria dos ouvintes também não sabia. Eu estou literalmente, posso dizer para você, feliz, né? Feliz, com lágrima nos olhos ao mesmo tempo. É uma mistura de uma alegria com uma satisfação tão grande de ter esse privilégio, meu irmão, de te entrevistar e de conhecer um pouco da tua história. Muito feliz de verdade pela transformação que Deus fez na sua vida. E Deus colocou anjos, né, pessoas ali para lhe ajudar. E seu patrão, meu irmão, foi um anjo na sua vida. Portanto, pastor, por algumas ocasiões eu pedi a ele que fizesse o acerto das minhas contas para mim ir embora. Porque por causa de dívidas e eu queria sair dessa situação. Mas ele sempre dizia para mim, ó, se você for embora, você não vai sair. Porque lá de onde eu vim, eu já tinha envolvimento com essa situação. E pelo fato também de que meu irmão foi assassinado, aí ele achava que de repente eu estava indo para poder querer fazer alguma vingança, alguma coisa nesse sentido, e ele dizia, não, quanto você deve? O mais incrível era isso. Ele chegava para mim e falava assim, quanto você deve? Eu ia e passava o valor para ele passava o dinheiro para mim e falava, vai lá e paga. E para ver se eu me consertava, mas quando menos esperava, eu estava atolado de novo. Ele falava assim, quanto você deve? Então, vai lá e paga. Então, e não me cobrava esses valores. Portanto, uma vez, eu lembro que nós estávamos indo de Parelhas e eu liguei para o pastor Josivan que fosse me buscar lá em Senador Eloy de Souza. E o pastor Josivan foi. Quando ele encontrou com o pastor Josivan agradeceu a ele uma oferta que ele tinha dado para a igreja. Ele falou assim, olha, o senhor não tem nada que me agradecer. Eu agradeço ao senhor pelo que o senhor fez e está fazendo na vida desse homem, ajudando a ele. Então aquilo ali eu vi que já era uma parte do reconhecimento. E a situação que nós vivíamos, pastor, da forma que nós saímos, ninguém acredita que nós saímos sem passar por uma clínica de reabilitação. Ninguém acredita que nós saímos sem passar por um tratamento. Mas nós só bastou nós entrar debaixo das mãos potentes de Deus e permitir que ele fizesse a limpeza. Pastor Sidal, em nome de Deus, você ainda tem contato com esse seu patrão? Não, eu trabalho com ele ainda. Ainda trabalha com ele? Trabalho. Nesse período da pandemia, ele foi, assim, ele nos liberou, demitiu a todos para poder receber os direitos, mas eu continuo trabalhando, tomando conta das máquinas, tomando conta da empresa, entendeu? Das coisas aqui. E os outros meninos foram despedidos, mas eu continuo. Mas nós temos a plena esperança de agora, em janeiro, retomar as atividades. Ele já deixou claro que ele recontrataria todos para trás que tivesse parado, sabe? Homem de Deus, no dia que você encontrar novamente o seu patrão, vai encontrar mais cedo ou mais tarde, dê-lhe um abraço, viu? E diga que foi o pastor Adilson, como se o pastor Adilson estivesse abraçando, viu? Entendi. Me faça essa gentileza, mande lembrança para ele, viu? Eu não tenho certeza, não acredito que até ele estava assistindo a entrevista. Amém. Homem de Deus, pode falar. Eu mandei para ele a foto e o link. Amém. Coisa boa. Então, como é o nome dele, Sidal? Rony Lima Brasil. Rony, não é isso? Rony? Isso, Lima Brasil. Então, seu Rony Lima Brasil, se você estiver ouvindo, homem de Deus, esse programa, esse simples e humilde programa, ouvindo a voz de Deus, com o pastor Adilson, esse que vos fala, quero aqui, homem de Deus, mandar-lhe um abraço, viu? Por toda a generosidade que você
tratou Sidalne, não é? E quero te dizer, Rony, que Deus faz a mesma coisa conosco. Livro de Romanos, capítulo de número 5, verso de número 8, a Bíblia diz que Cristo, na pessoa de Cristo, Deus diz assim: Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, nada havia de bom em nós, e Deus acreditou na nossa mudança, enviando o seu Filho unigênito para morrer por nós, conforme diz João, capítulo de número 3, verso de número 16. Mesmo não havendo nada de bom em nós, Ele acreditou na nossa mudança pelo sangue do Cordeiro. E aí você, meu irmão, mesmo de forma inconsciente, você reproduz Deus na sua vida ao ver a situação em que o Sidalne se encontrava. Mesmo assim você acreditou na mudança que era possível e acreditou na vida dele. E que Deus te faça prosperar muito mais e te recompense muito mais pela generosidade que você usou para com este homem, que hoje é um servo do Senhor, resgatando outras vidas para a honra e para a glória do nome santo do Senhor Jesus. Então, meu irmão, nosso muito obrigado à sua pessoa e que Deus continue te abençoando. Pastor Sidalne, homem de Deus, rapaz, eu estou maravilhado com esse testemunho, estou maravilhado de verdade. Eu quero te fazer uma pergunta, homem de Deus. Uma vez estando na igreja, né, eu não vou nem fazer a pergunta como você conheceu a sua esposa, porque eu já vi que a história é muito longa. E aí a gente precisaria aqui de um programa específico só para entrar nessa seara dessa história. Estou muito feliz com a libertação de vocês, o empenho de vocês na obra. Estou feliz da vida. Espero um dia poder trazê-los aqui na igreja de Jardim Planalto para ouvir o vosso testemunho aqui pessoalmente e a igreja também poder ouvir. Mas eu quero te perguntar uma coisa, homem de Deus. Uma vez sendo liberto por Cristo, estando na igreja, como foi que surgiu a tua chamada pastoral? Como foi que ela aconteceu? Quem te convidou? Como foi que fluiu a coisa? Conta para nós como tudo começou. Amém. Olha, pastor, começou mais ou menos assim. Eu acompanhei a construção da igreja lá da Serra, né? No qual eu pastorei hoje. Na época do pastor Josivan, eu acompanhava, os cultos que ele fazia lá na casa das irmãs, eu ia com uma certa frequência. Mas veio o período que o pastor Josivan foi embora, né? Aí o pastor Rodrigo assumiu o pastoreio aqui do campo, São Tomé e Gameleira. Então, nesse período, o diácono Nildo passou a tomar conta lá da igreja. O pastor Josivan saiu, o pastor Rodrigo encaminhou ele lá para cima, certo? Aí eu continuei aqui na igreja, participando dos cultos. O pastor Josivan já tinha me dado oportunidades para poder dirigir os cultos, né, juntamente com o pastor Rodrigues, sendo orientado por ele, que é experiente, né, no assunto. E quando foi um determinado tempo, no mês de dezembro de 2016, o diácono Nildo entregou a chave da igreja, falou que não ia mais pastorear lá na Serra. Então, o pastor Rodrigo, creio eu, orientado por Deus, pelo Espírito Santo, mandou um recado para mim, pelo diácono Martins, que pedisse que eu fosse lá na loja. Eu fui lá na casa dele, chegando lá, ele estava em reunião com o irmão José e com o irmão Alexandre. E virou para mim, eu cheguei, né, saudações que nos são necessárias, né, como o corpo de Cristo, nos saudamos com muita alegria. E ele me perguntou
eu queria assumir a direção da igreja da Serra. Eu ia assumir a igreja, ele ia colocar José, irmão José e irmão Alexandre para me auxiliar. O irmão Alexandre com a bagagem, né, que ele tem, com experiência, né, no ramo, aí eu de imediato aceitei. Porque eu não via como recusar, ou motivo para recusar. Por quê? Porque eu sabia, eu reconheço, né, o que Jesus fez na minha vida. Então, por mais que eu suba a serra, desça a serra, e dia e noite, com chuva ou sem chuva, isso não vai, de maneira nenhuma, fazer com que eu consiga, né, retribuir a graça que Jesus me deu. Porque a Bíblia diz que não foi nós que escolhemos a Ele, mas foi Ele que nos escolheu. João 15,16. Não foi vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós. Então, para quê? Para que vá e dê frutos. Então, através do meu testemunho, através da minha dedicação, através do meu... assim, vamos dizer assim, da minha disposição, que apesar de às vezes estar cansado, mas eu não, de forma nenhuma, chegou um dia de culto e falei assim, hoje eu não vou porque eu estou cansado. Já teve vezes de eu subir a serra, chegar lá, abrir a igreja, só ter dentro da igreja eu e mais 3. Eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu fazer um momento de oração, eu fazer uma leitura, orar agradecendo a Deus, fechar a igreja e descer a serra. Né? Uma viagem de 16 quilômetros. Mas eu não, de forma nenhuma, eu reclamo por nenhum irmão não ter ido no culto daquele dia. Porque Deus queria tratar era comigo, não era com eles. Deus queria ver qual seria a minha atitude diante de uma igreja sem público, né? Mas eu, graças a Deus, nunca deixei de ir. Fui só uma vez que eu não fui, porque nós ia saindo de casa, o cabo do acelerador da moto quebrou. Peguei uma moto de um amigo meu, de um pastor Rodolfo, que é amigo meu aqui. Só cheguei até no posto de gasolina, dali para frente não passou mais. Então acho que era um livramento que Deus me deu, que até hoje ele não me revelou, mas ele vai me revelar. Mas fora isso, nesse tempo todo que nós estamos aqui, nós nunca deixamos de ir, nem um dia. E também aceitamos a proposta, dia 5 de dezembro de 2016, assumimos a direção da igreja. Os auxiliares ficaram por um determinado tempo, né? Aí, quando o pastor Rodrigues viu que já podia deixar, né, somente por minha direção, minha e da minha esposa, ele retirou os 2 auxiliares e ficou eu e ela, e no qual estamos até hoje, trabalhando, e se Deus quiser, até quando Ele nos permitir, ali nós estaremos fazendo a obra do Senhor. Meu amigo homem de Deus, me diga uma coisa, quando você assumiu aí Serra da Gameleira, já era Missão Evangélica Pentecostal do Brasil? Era assim, que a igreja, ela foi já construída para essa denominação, para a Missão Evangélica. Ela é construída o quê? Dentro de uma fazenda, dentro de uma propriedade? Como é que é isso? Conta para nós. O terreno lá é da igreja. Porque foi assim, uma irmã que morava lá, que hoje mora no Piauí, ela teve um problema com os pastores da Assembleia de Deus. Então ela não queria ficar sem ter onde congregar, porque lá na Serra tem a Assembleia de Deus e a Igreja Católica. E agora a Missão. Então, ela pediu ao tio dela que comprasse um terreno lá na Serra e construísse uma igreja para que ela pudesse congregar.
Então o tio dela atendeu ao pedido, comprou o terreno, aí ela entrou em contato com o pastor Josivan, compraram esse terreno, ele arcou com todas as despesas da construção e cortou a fita de inauguração e entregou a chave na mão do pastor Miguel, como templo, como a missão evangélica responsável pelo templo. Então nos doou lá o prédio, o terreno, que se eu não me engano, é 25 por 30, um negócio assim, ou 30 por 15. Eu sei que tem a igreja e ainda tem terreno sobrando para construir um anexo atrás, que dá 8 metros ainda de fundo, e possivelmente mais uns 6 na parte de cima. Temos um terreno lá muito amplo para fazer novas construções, se caso necessário o recurso dá, né? E então esse senhor, que é o pastor Bonerges, talvez o senhor conheça, ele tem uma empresa de, se eu não me engano, acho que ele é corretor imobiliário aí no Alecrim. O escritório dele é aí no Alecrim. E ele vive dessa prática, sabe? Vive dessa prática não, ele pratica muito, construir igreja e dá para uma determinada denominação. E nós fomos contemplados nessa, certo? E nós temos procurado zelar, ela passou por uma reforma agora por esse dia, pintura, e temos uma construção para fazer, mas no momento não está sendo possível, mas os materiais estão chegando, para a glória de Deus. Homem de Deus, você disse que começou a pastorear em dezembro de 2016. No caso agora, dezembro de 2020, vai completar 4 anos, né, de pastoreio. Confere? Confere. Eu pergunto para ti, homem de Deus, diante desses 4 anos, vamos arredondar, né, que a matemática, depois que passa aí de 6, arredonda para mais, eu pergunto para você, durante esses 4 anos pastoreando, qual foi o momento, se é que tem, o momento mais difícil que você enfrentou pastoreando Serra da Gameleira? Esse momento, pastor, foi no final de janeiro, 20 de janeiro de 2019. Porque do dia 20 até o dia 31, até o dia 2 de fevereiro, eu tive a ponto de deixar a missão evangélica por uma situação triste que aconteceu lá. E se o senhor me permitir também, não queria muito entrar nesse assunto, porque de repente eu posso citar nomes e ferir alguém. Mas eu prefiro ficar eu ferido, porque eu tenho certeza que a cicatriz já foi fechada, porque o azeite que Cristo coloca é para poder que nós possamos perdoar, certo? E como ele assim fez comigo, né, pegou os meus pecados e jogou no mar do esquecimento, assim também eu faço em relação a essa situação que eu passei. Eu já superei, o Espírito Santo de Deus já confortou meu coração, o pastor Miguel, com a sua infinita sabedoria, interviu na situação, tomou a decisão correta e, para a glória de Deus, vamos dar seguimento no trabalho e cada dia mais, orando o Senhor para que Ele venha salvar, resgatar aquelas almas que se encontram perdidas, né, no alto daquela serra, jovens que já se batizaram nas águas com a gente, hoje vive numa situação triste, sabe? A gente tenta fazer alguma coisa, mas só a família não coopera, a família não ajuda, e jovens batizados nas águas, com crismando, bebendo, essas coisas todas, do jeito que eles querem, né? Mas sabemos que Deus permite todas as coisas. Mas quando ele bota um ponto final, determina, está determinado. Homem de Deus, compreendo perfeitamente, né? E também nem seria bom citar nomes
tendo em vista que o nosso programa é ao vivo, né? Estamos ao vivo, então tem pessoas de diferentes faixas etárias e de diferentes localidades do Brasil e até do mundo ouvindo o nosso programa. Nós temos ouvido aqui um testemunho belíssimo, já estamos com 56 minutos de uma boa conversa sobre o trabalhar de Deus na sua vida e da vida da sua esposa. É um milagre dos grandes. E eu queria te fazer uma última pergunta, que é uma pergunta que eu faço a todos quanto passam pela cabine de rádio aqui da nossa rádio, especificamente do programa Ouvindo a Voz de Deus. Pastor Sidalni, homem de Deus, como é que você sonha em ver a missão evangélica pentecostal do Brasil aqui no Rio Grande do Norte? Pastor, a missão evangélica pentecostal do Brasil, eu particularmente digo, é o meu segundo lar, né? Mas quando eu me coloco dentro do templo, na presença de Deus, se torna o meu primeiro lar, porque eu me jogo, né? Eu me jogo, a minha esposa se joga, se dedica, ela deixa os afazeres dela de casa e vamos subir a serra. Às vezes a gente bota uma caixa de plástico amarrada no bagageiro da moto e as bagagens que a gente leva vai acima da altura da cabeça dela. E a gente apruma aquela serra, às vezes com 2 garrafões de água e sem medir esforço, porque eu não meço esforço para fazer a vontade de Deus. E eu vejo na missão evangélica crescimento em todas as áreas, em todos os sentidos, espirituais, né, e material, porque é uma igreja, é uma instituição abençoada e que consegue, assim, que Deus abençoa no fato de poder, né, abençoar outras pessoas. O pastor Miguel esse ano Deus colocou no coração dele um tema, né, do Bless, né, que se encontra em Gênesis 12, 2 e 3, abençoados para abençoar, é o tema. Então, a missão evangélica foi muito importante, principalmente aqui nesse setor da Serra da Gameleira, nesse período da pandemia, porque Deus usou a missão evangélica para poder trazer para a comunidade, trouxe máscaras, trouxe cestas básicas através do projeto Transforma Brasil, e não só em São Tomé, na Gameleira, mas em todas as igrejas que fazem parte do Alecrim, muitas pessoas foram atendidas, e é uma igreja que prega a salvação e prega o amor, né? É o que eu vejo da missão evangélica. E antes, pastor, de terminarmos, né, eu queria só um pequeno minutinho para dizer um livramento que Deus nos deu. Um dia que nós íamos subindo a serra, eu e minha esposa, numa quarta-feira. Esse livramento eu não posso deixar de dizer. E também tem um milagre que Deus fez na minha casa, que também eu peço permissão do Senhor, que se o Senhor me permitir, que eu possa contar. Vou Meu irmão, deixa Deus te usar aí, homem. Não reduza, não. Empurre o pé no acelerador, bote mais de 100 e conta esse testemunho, homem. Ô, glória. Nós estávamos um dia subindo a serra, nós estávamos... Quando chegou num período da viagem, eu percebi o pneu dianteiro da moto furado. E nós estávamos cheios de bagagem, com a carga pesada. E nessa bagagem nossa, eu ia levando o projetor, eu ia levando o computador, né, que é para poder emitir as imagens. E tinha celulares, a vida, né, e a moto, essas coisas. E passou por nós 2 cabos de moto em alta velocidade subindo a serra. Quando chegou lá no alto da serra, eu parei e liguei lá pro alto, para a comunidade, para alguém vir encontrar comigo
para levar minha esposa, porque não dava mais para poder seguir do jeito que o pneu estava. Aí o esposo da irmã nossa lá da igreja veio ao nosso encontro. Aí virou para ela e disse assim: passou 2 homens por vocês de moto aqui? Ela disse: passou. Ele falou assim: é Deus puro na vida de vocês. Porque aqueles caras é os cabas que andam fazendo assalto aí em São Tomé, roubando casa lotérica, roubando loja. E por nós passaram direto. Eu vi que foi um grande livramento que Deus nos deu. Não só em termos de material, mas também no meio da serra. Sem nenhuma casa perto. Se fosse caso de acontecer alguma coisa, quando eles viessem saber, já tinha acontecido e muito grande. E outra coisa, pastor, eu queria contar um testemunho de um milagre, mais um milagre que Deus fez na minha vida, na vida da minha esposa. No dia 14 de novembro do ano passado, eu fui convidado para levar uma palavra lá na missão evangélica de Caiçara, que é sobre o comando pastoreio do pastor Hernandes Nogueira. Eu fui lá para trazer a palavra. E quando eu cheguei lá, eu preguei a palavra, aí os irmãos queriam que eu dormisse lá. E eu cismei de vir embora e vim mesmo. E nesse período de 3 a 4 meses, a minha esposa estava passando por um fluxo de sangue incontrolável. E era bem naquela época que estava o povo com aquelas coisas de se jogar lá na ponte lá em Natal, Ponte do Igapó. E aquelas notícias chegavam e ela ficava assim um pouco depressiva e achando que Deus não estava olhando por ela, pelo fato daquela situação. E quando foi no dia 16, teve uma ação aqui em São Tomé, pelo pastor, eu esqueci o nome dele agora, Missão Apocalipse, que é o nome da ação. Aí ele pegou... É o presbítero Ronaldo, é isso? Isso, o presbítero Ronaldo. Aí ele trouxe um ministrador da palavra, que Deus tomou esse homem no dom de cura. E Deus começou a operar dentro da igreja. E a minha esposa, ela sentada no cantinho dela, com aquela angústia, com aquele sofrimento daquela situação, né? De trocar absorvente um atrás do outro, e essa agonia todinha. Eu sei que Deus tocou nele e falou assim, ele disse assim: Jesus está estancando a hemorragia aqui agora. E ninguém sabia ali que ela estava nessa situação. E eu olhei para ela, ela olhou para mim, eu bati no coração, eu creio. Quando ele falou que Jesus estava fazendo aquele agir, estava agindo, operando esse milagre, ele estendeu a voz, ele falou assim: Jesus está estancando. Aí ele fez assim: estancou. Quando ele falou estancou, ela sentiu que o organismo dela deu uma mudada. Quando ela terminou o culto, ela foi no banheiro. O absorvente estava limpo. Graças a Deus, até hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, só o normal mesmo, que se vem, né, normalmente, e para a glória de Deus, aquele fluxo de sangue foi curado naquela hora. Em nome de Jesus, a gente tomou posse desse milagre. Então, por que desanimar? Né? Por que entristecer na obra? Jesus falou: no mundo tereis aflição, né? Mas tenham bom ânimo, eu não venci, vocês vencerão também. Então, nessa certeza, né, que nós vamos fazer a caminhada. Eu sei que todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema, mas quem tem Jesus pode ter problema, mas está com a solução do lado. Amém. Glória a Deus. Amém, homem de Deus.
Pastor Sidalni, meu irmão, desde já eu quero lhe agradecer. Quero agradecer a você pelo seu testemunho, pela sua história. Ela nos renova, ela nos revigora para continuarmos adiante. Muito obrigado, que o teu ministério tenha vida longa. Manda um abraço também para sua digníssima esposa, que Deus continue. Já está ouvindo ali no celular. Amém. Qual o nome dela? Atalina. Dona Atalina, a paz do Senhor. Parabéns pela linda história ao lado do seu esposo Sidalni. Que Deus vos conceda vida longa ao vosso ministério e vos guarde e vos livre de todo mal no nome do Senhor Jesus. Homem de Deus. Pastor, Não, você ainda vai falar. Você ainda vai falar, homem de Deus. Eita glória! Eu quero deixar justamente esse momento agora para você, meu querido. Que você faça as considerações finais, se despeça dos ouvintes, fala aquilo que Deus colocar no teu coração. Primeiramente eu quero agradecer, ao nosso bom Deus por todas as coisas que Ele nos proporcionou e tem nos proporcionado, e também eu queria deixar um abraço muito grande para a nossa igreja lá na Serra da Gameleira, os ouvintes, Aline Santos, Aline Freire, e também deixar os parabéns para a irmã Kaline, que fez aniversário ontem, que Deus venha derramar sobre ela ricas bênçãos, para o jovem Sérgio Rodrigues, a jovem Rita, e se tem alguém que não seja da igreja, que esteja ouvindo, e também não seja crente, que esteja ouvindo essa entrevista, essa programação, eu quero dizer o seguinte: se você acha que não tem jeito, se tentaram colocar para você que não tem jeito, lembre-se, tem jeito sim, porque está aqui uma testemunha viva dos milagres de Jesus. Eu não vivi naquela época que ele andou na terra, mas eu vivo hoje, que ele anda e vive no meu coração, e fez mudança e se apostou, porque 1 Coríntios 3,16 fala que nós somos templos e morada do Espírito Santo. Por isso, eu peço todos os dias que o Espírito Santo de Deus viva constantemente em habitação no meu coração. Eu agradeço a todos os irmãos, pastores e ouvintes desta hora. Obrigado por estar me dando ouvido, por estar ouvindo a minha história, porque nem sempre a gente tem a oportunidade de dizer, mas hoje eu estou tendo a oportunidade e o Deus tinha dito a mim que eu ia receber um convite, porque hoje ele falou comigo em 3 vezes dentro da palavra convite, e quando foi na 4ª vez foi o Senhor me ligando, me convidando para poder dar essa entrevista. Eu sinto uma alegria imensa, uma satisfação imensa de poder estar contribuindo para o reino, porque esse testemunho é um testemunho de superação, e aqueles que estão sem esperança têm a fé e esperança, porque Deus existe e Cristo está aqui para poder transformar a sua vida, assim como fez com a minha. Então dê espaço para que Deus possa agir, certo? Eu deixei tudo para lá, eu renunciei à idolatria, eu renunciei à bebida, eu renunciei à droga, e hoje eu digo sim para Cristo. Eu me sinto um missionário aqui nesse lugar, porque aonde quer que eu vá, eu sei que Cristo estará na minha frente. Amém? Boa noite para todos, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém, homem de Deus. Pastor Sidalni, eu quero deixar a próxima música toda especial para você e para sua digníssima esposa. É uma música de Sandra Pires e Fabiana Anastácio, A Escolha. Ofereço para você, para sua esposa e para toda a Serra da Gameleira. Amém, homem de Deus? Amém. Glória. Fica na paz, meu querido. Amém. Um abraço. Muito obrigado, pastor. Nada. Tchau. Paz. Paz. Programa Ouvindo a Voz de Deus com o pastor Adilson.
ao vivo.